Um casal foi à igreja, a esposa e o marido, e eles voltaram da igreja onde ouviram exatamente o que você acabou de dizer. O pastor estava lendo a Bíblia e a esposa disse ao marido: Sabe, fora do nosso quarto temos uma pequena colina ou um monte que bloqueia a nossa visão. O que vou fazer essa noite? Vou acreditar que vai desaparecer? Porque se Jesus disse que podemos mover montanhas, certamente você pode mover essa pequena colina. E o marido diz: Bom, essa é uma boa ideia. Então, na manhã seguinte, a esposa abre as cortinas e ainda está lá. E ela diz ao marido: Ei, veja, eu sabia que não ia funcionar. Então isso também não é fé. Então apenas dizer a si mesmo, eu acredito que isso vai acontecer? Provavelmente não, a menos que você tenha sorte. Mas fé, o verdadeiro significado da fé é poder. E se você tem fé, significa que se você acessa o poder, que está além de todos os fenômenos, se você acessa a fonte da vida, você se encontra e encontra acesso a isso. Então significa que você tem fé. Fé é sentir em si mesmo o poder da própria vida. Que não é da pessoa, que é algo mais profundo, o poder da própria consciência. Sentindo isso em si mesmo, e quando você se conecta com isso, você percebe que não é tanto que você se conecta com isso. É apenas a essência de quem você é. Então, ter fé realmente é ser plenamente quem você é, na sua essência. E claro, o caminho para isso, esse é todo o nosso ensinamento aqui. É ir além da mente barulhenta, ou o que quer que a mente produza, para a dimensão da quietude viva. E é isso que você está tocando na fonte. Se você tocar na fonte, então a personalidade precisa se render para que você possa ir mais fundo. Caso contrário, a personalidade, que inclui a mente pensante, ou é principalmente a mente pensante, permanece como a porta fechada. Como uma personalidade pesada, você não pode ir mais fundo. Você está preso a uma porta fechada da personalidade. Assim, o professor espiritual russo, Gurdjieff, mencionou dois aspectos de um ser humano que ele chamou de personalidade e essência. E ele diz que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas nesse mundo, tem uma personalidade fortemente desenvolvida, mas há muito pouca essência manifestada. Então, a essência é quem você é além da personalidade. E ele disse, ocasionalmente acontece, há uma enorme quantidade de essência em raros seres humanos e muito pouca personalidade. Então, a maioria das pessoas que você encontra nesse mundo tem uma personalidade altamente desenvolvida, especialmente no mundo ocidental. Mas o mundo inteiro está se tornando ocidentalizado. Assim, mesmo no Oriente agora, você encontra pessoas com grandes personalidades. Mas se a personalidade recuar, e isso está acontecendo conosco, então algo mais vital e mais essencial pode brilhar. E isso é a essência. E esse então é o nosso propósito de vida. No reino dos céus. Alguém já usou essa expressão? Minha tradução
de reino é dimensão. Céu, o céu é o espaço. Então, quando Jesus falou sobre o reino dos céus, ele estava apontando para algo no mundo percebido pelos sentidos, a fim de fazer com que as pessoas sentissem o que ele estava falando no nível interior. Então, ele escolheu o céu, porque é a coisa mais espaçosa que existe. E o céu é talvez a única coisa nessa dimensão da percepção sensorial, a única coisa que você pode ver que não é uma coisa. Porque o céu não existe como céu. Não existe céu. Você nunca pode tocá-lo ou estar nele. Ou se você subir em um foguete, você passará por uma nuvem, mas você nunca pode dizer, bom, agora eu estou no céu. Porque simplesmente não há céu. É apenas uma maneira pela qual percebemos o espaço. Então ele usou essa analogia para apontar para algo dentro de você. A dimensão da amplidão. O reino dos céus. A dimensão da amplidão que está dentro de você, que é consciência, pura consciência. Essa é a única coisa, a coisa mais importante, disse ele, a coisa mais importante com a qual você deve se preocupar. Encontre isso dentro de você e todo o resto se resolverá. É uma tradução livre do que ele disse. Todo o resto se encaixará. Apenas sua tarefa principal aqui, como ser humano, é encontrar essa dimensão de consciência em você. Então, você cumpriu sua tarefa como ser humano. Não que necessariamente a sua vida vai chegar ao fim, porque você pode então estar aqui em uma capacidade muito mais benéfica, porque algo mais se expressa através de você. Não mais o ego, a identidade limitada do ego. E pode falar e agir e fazer ou apenas emanar através de você para esse mundo. Você se torna uma expressão da dimensão transcendente. Não uso a palavra Deus com muita frequência porque ela é enganosa. Em primeiro lugar, porque tem sido mal compreendida e mal utilizada ao longo de tantos séculos. E também porque o próprio termo parece encapsular isso, como se fosse algo finito. Deus. Quase todo mundo imagina algum tipo de entidade quando você diz Deus. Tipo, onde ele está? Ah, ele? Veja bem, a maioria das pessoas ainda o chama de ele. Deus é um ponteiro. Um pouco melhor seria dizer, por exemplo, bem, o que eu disse ainda há pouco, a dimensão do transcendente. E o mesmo, o que eles usaram em Guerra nas Estrelas, tornou-se tão popular. Novamente é um termo que eles usaram que não é tão encapsulado quanto a palavra Deus. A força. Que a força esteja com você. Ok? Onde está a força? A força está em toda parte. Havia uma leve mensagem espiritual nisso. E é por isso que tantas pessoas gostaram. Porque todos estão procurando por isso em algum lugar. Eles adoraram o termo que a força esteja com você. O divino, você poderia até dizer que é menos fechado do que o termo Deus. O divino é mais um conceito aberto. Deus é um conceito mais fechado. E, inevitavelmente, por causa do uso indevido, as pessoas inevitavelmente ainda imaginam algum tipo de entidade masculina. Você não pode fugir disso. E um controlador, um patriarca, ou alguém que não fez um bom trabalho. Eu poderia ter feito melhor que Deus, portanto, Deus não existe.
Eles sempre dizem isso. Você ouve às vezes. Fazer a vontade de Deus é uma expressão que existe há muito tempo, que tem sido muito mal utilizada pelo ego. E foi, na maioria dos casos, foi a vontade do ego. E o ego chamou sua própria vontade de Deus, ao ponto da insanidade, onde as pessoas matam outras e outros grupos de pessoas, e chamam isso de vontade de Deus. Diferentes religiões fizeram isso, em alguns ainda está acontecendo. E para muitas outras pessoas que não estão em tal nível extremo de inconsciência, mas mesmo assim existem pessoas que estão genuinamente querendo fazer a vontade de Deus. Mas é muito problemático, porque, como você sabe, se um pensamento que vem à sua cabeça é a vontade de Deus, ou se é apenas um pensamento que vem à sua cabeça. Então, estar no momento presente é realmente a única maneira de ter certeza de que você está se alinhando com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ser um com a inteligência, a consciência que permeia e fundamenta o mundo da forma. Sendo um com isso, e você só pode ser um com isso se estiver presente no agora, assim o ponto de entrada na vontade de Deus, a realização da vontade de Deus é sempre o momento presente. Seu alinhamento interior com o momento presente, e aí está. Agora você poderia dizer que aconteça o que acontecer, em algumas religiões ou muitas pessoas religiosas fazem isso. Bem, é a vontade de Deus. Eles não podem explicar, mas dizem, bem, é a vontade de Deus. Não costumo usar esse termo. Tudo que digo é que é como é. Isso não requer crença alguma, porque ninguém pode duvidar que o momento presente é como é, sempre. Agora, isso é algo que você não pode duvidar. Mas se eu disser que essa é a vontade de Deus, é claro que você pode duvidar disso. Há muitas razões pelas quais você pode duvidar disso. Portanto, a afirmação é como é, e posso muito bem dizer sim, porque já é algo que está além de qualquer dúvida. É tão obviamente verdade que nenhum filósofo poderia vir e questionar. Que esse momento é como é. Portanto, essa é uma verdade suprema. Eu estava visitando minha mãe há algum tempo atrás e ela tinha muitos livros em suas estantes. Minha mãe não era religiosa e nem mesmo espiritual, mas eu encontrei o Novo Testamento lá, que havia sido deixado lá há muitos anos, quando minha mãe era casada. E esse livro ela ganhou de um testemunho de Jeová. Porque meu pai sempre convidava as testemunhas de Jeová para a nossa casa. E depois as envolvia nas discussões. Ele tinha uma relação de amor e ódio com eles. Ele os respeitava enormemente, porque meu pai era alemão. Então ele os respeitava enormemente, porque havia as poucas pessoas na Alemanha que se recusaram na Segunda Guerra Mundial, que se recusaram a participar da guerra. Então eles eram pacifistas e muitos foram levados para os campos de concentração.
e morreram porque se recusaram a pegar em armas. E meu pai os respeitava muito por isso. Mas quando eles começavam a falar com ele, ele ficava bravo. Mas ele deve ter aceitado esse Novo Testamento. De qualquer forma, eu encontrei o Novo Testamento na estante de minha mãe e abri naquele momento. Claro, eu já tinha lido na escola, tive uma educação católica. Eu tinha lido na escola, mas depois li e disse, uau! Eu podia ver uma verdade mais profunda sendo expressa do que eu já tinha ouvido na igreja, no que Jesus estava dizendo. Eu imediatamente tive uma compreensão profunda do que ele estava falando. E percebi também que o Novo Testamento realmente é fragmentos, porque ninguém tem um ensinamento completo de Jesus. Porque as pessoas têm os fragmentos que eles lembraram e eventualmente escreveram. E eu acredito que não todos os fragmentos são realmente ditos por Jesus. Mas quando fazem, os que são realmente proferidos. Mas eu sabia, sem sombra de dúvida, que certas coisas que li foram realmente ditas por alguém que estava profundamente alinhado com a consciência. Então eu vi a verdade, então que ela mentiu sobre isso. Então você se torna consciente de si mesmo, como aquele que está percebendo, mas não de si mesmo como a pessoa histórica. Porque se você estivesse analisando através da pessoa histórica, estaria rotulando as coisas mentalmente. Não, você se torna consciente de si mesmo, como a consciência subjacente, na qual a percepção acontece. A luz da consciência na qual a percepção acontece. Então você está ciente de duas dimensões. A dimensão da forma e a dimensão da consciência sem forma. O reino dos céus. A dimensão da amplidão. O vazio, a amplidão, a essência de toda a vida. E não é seu, não é de ninguém. É o único. E agora, se você está pensando, bem, como isso se encaixa com Deus? Você não mencionou Deus. Bem, isso é verdade. Não mencionei Deus porque o termo Deus tem sido muito mal interpretado. Ao longo dos milênios, não por todos, mas pela maioria. Você não pode, obviamente, você não pode entender Deus. É simplesmente absurdo fazer qualquer declaração, porque é totalmente, quero dizer, a linguagem consiste em apenas alguns sons. Apenas alguns sons que são produzidos pelas cordas vocais e pela pressão do ar. Então você tem as vogais, A, E, I, O, U. Então você adiciona alguns sons de pressão de ar. Você espera entender o segredo do universo através da combinação de alguns vocábulos. Quero dizer, você está pedindo a Deus para explicar Deus, mas vou continuar falando de qualquer maneira. Só podemos dar uma imagem quase poética ou uma analogia do que isso é. Deus é a fonte de toda a vida, a fonte transcendente de toda a vida. Não tem existência no espaço e no tempo. Não existe porque existir significa ser manifestado. Deus é a fonte de toda a vida. Isso talvez possamos dizer. Agora poderíamos comparar isso, porque vivemos nesse universo percebido pelos sentidos, em nossa dimensão. Poderíamos comparar Deus ao princípio doador de vida, que todos nós compartilhamos, que é o Sol. E não é por acaso que muitas culturas antigas adoravam o Sol. Porque, obviamente, sem o Sol, toda a vida desapareceria imediatamente.
o próprio calor em seu corpo e, em última análise, derivado do sol, das calorias. Então, o sol emana continuamente. Quase se poderia dizer, sim, ele tem uma vida útil, mas em relação à nossa vida útil, ele é eterno. Então, é uma analogia. O sol emana continuamente, emana, e o que emana é que dá a vida. Bom, essa é uma boa pergunta. O que eu quero? Eu tenho 34 anos, tenho um bom emprego, uma boa casa, sou casada com um homem maravilhoso, tenho muita ansiedade e não tenho ideia do que quero da minha vida. Tenho baixa autoestima e fico na defensiva. Facilmente, raramente estou contente ou grata. Meu pensamento é tão negativo que eu preciso da aprovação dos outros. Bom, isso não me parece uma pergunta, mas talvez haja uma pergunta escondida aí. Agora, primeiro, eu gostaria de parabenizar o questionador por seu autoconhecimento, porque o questionador está ciente de que ela está ansiosa. Nem todo mundo que está ansioso sabe que está ansioso. Eles são apenas dominados pela ansiedade em si, em seu estado normal. E se você perguntar a ele se está ansioso, ele fala, não, eu ansioso? Eu não tenho ideia do que quero de minha vida. Parece o começo do lugar de não saber o que é bom. Eu tenho baixa autoestima. Bem, mas você tem consciência de saber que você tem baixa autoestima. E ela continua aqui. Eu fico na defensiva facilmente. Sim, mas, de novo, você não fica apenas na defensiva. Você sabe que fica na defensiva. A questão é, você sabe que no momento de ficar na defensiva, você está na defensiva. Ou você sabe disso depois. Você pode investigar e ver qual das duas é. E ela continua. Eu raramente fico contente ou grato. Isso é interessante. É muito bom esta autoobservação também. Ela diz, não estou contente nesse momento, não estou contente, meu pensamento é tão negativo, e aí, mais uma vez, outro bom conhecimento. Meu pensamento é negativo nesse momento, quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Então, se você aplicar a consciência que já está lá se escondendo, por trás de todas as coisas, se você aplicar a consciência ao momento presente, quando essas coisas surgem, defensiva ou a baixa autoestima. E o que é a baixa autoestima? É algo que você diz a si mesmo sobre si mesmo em sua mente. É uma certa repetição de pensamentos que a voz na cabeça lhe diz. Isso é autoestima baixa. Você pode ter certas emoções que acompanham isso emocionalmente, mas, na verdade, essa base para baixa autoestima é algo que você diz a você mesmo sobre seu baixo valor, seus pensamentos. Agora, o questionador já sabe que ela tem baixa autoestima, e se ela pode saber que ela tem muita... No momento, no instante que ela percebe a baixa autoestima surgindo com pensamentos, ela pode reconhecê-los como pensamentos e não necessariamente pensamentos verdadeiros, como pensamentos repetitivos. Essa condição, esses pensamentos, talvez esse caminho, a autoestima pode ter
começado na infância, e isso geralmente acontece com pessoas cujos pais são muito críticos, ou os pais dizem que você nunca é bom o suficiente, e esse pode ser um dos motivos. Então, pode ter começado aí. É uma maneira condicionada de pensar, pensamentos condicionados. Agora, a consciência, que já está lá no questionador, precisa estar lá no momento em que essas coisas surgirem. E então, você pode ver, quando surgem 3 pensamentos, você os reconhece como pensamentos que estão surgindo. E você não está mais completamente preso no que esses pensamentos estão dizendo. Em outras palavras, para usar uma analogia que usamos não muito tempo atrás, você pode, seu sentido de ser não está nesse pensamento, mas está na consciência do pensamento, em outras palavras. Se você olhar para o céu, o vasto céu durante o dia, e desta vez vamos olhar para o céu diurno, a vastidão da enorme expansividade do céu é consciência nessa analogia. E as nuvens que vêm são os nossos pensamentos. Então, quando as nuvens vêm, porque nunca consigo fazer nada, certo? Então, você tem que olhar para os pensamentos como se eles fossem essas nuvens. E se as nuvens forem ficando cada vez maiores e maiores, você permanece no céu e permite que as nuvens passem e passem. E isso significa que você começa a não sentir mais que, na realidade, não está mais alimentando o pensamento condicionado. E está separando quem você é e tirando a sua identidade do pensamento. Pensar por um tempo, ter um momento mais frio, você verá que velhos padrões voltarão de novo e de novo. Mas você não vai estar mais os renovando. Você não os está mais alimentando como você os alimenta, se identificando com cada pensamento que vem. Há um eu nele, está dentro, então você separa. Você é a consciência por trás do pensamento. O mesmo se aplica a qualquer tipo de pensamento negativo. Você o reconhece como automático. Ele surge a um pensamento. Então, mas você é a consciência que sabe que isso é negativo. Você percebe o padrão de pensamento. E se isso pode crescer, porque já está lá até certo ponto, se isso cresce, o que significa que se aprofunda, então esses padrões de condição irão diminuir, eles serão transmutados. Outro ponto aqui mencionado é que eu fico na defensiva facilmente. Defensiva pode acontecer e acontece muito rapidamente em interações humanas. A defensiva pode surgir tão rapidamente que é um padrão automático. E você só pode saber depois. Ou isso foi... E reconhecer, né, que foi defensiva novamente. Um assistente defensivo, é claro. Todas essas são maneiras do ego se proteger. Sendo o ego a mente feita por si mesma, ela simplesmente inventará uma defensiva. Qualquer mentira, apenas para manter sua identidade de ego intacta, então ela vai inventar qualquer coisa. Apenas tudo bem, isso é automático. Então, como num curso em milagres, eles estão dizendo que sempre que você ficar na defensiva sobre qualquer coisa, saiba que você se identificou com uma ilusão. Você se identificou com uma ilusão que é interessante. Isso é verdade. Digamos que você diga que a distância daqui até a Lua é mais ou menos 350 mil quilômetros.
e que a luz leva pouco mais de 1 segundo para viajar da Lua até a Terra. E você sabe disso, sabe que isso é um fato. Eu sei porque eu verifiquei, mas parece ser verdade. E outra pessoa disse que não, isso é completamente falso. Na verdade, leva 1 minuto. Agora é apenas uma diferença de opinião, de ponto de vista. E agora você sabe muito bem que a outra pessoa está errada. E se você disser não, isso não está certo. É uma atitude defensiva. Bem, depende de como você diz. A questão é se você se identificou com a sua mente, que tem essa posição, que por acaso é verdadeira, mas você está identificado com essa posição mental, em outras palavras, você deriva seu senso de identidade do pensamento. Se você se identificou com você, você ficará com raiva e na defensiva sobre a outra pessoa que está completamente errada. E você pode dizer coisas como, bem, se você souber, por exemplo, que essa pessoa sempre duvida de mim, por que você sempre duvida de mim? Você nunca acredita no que digo para você? Isso se chama defensividade. E isso é o ego tentando se proteger. Então, o curso em milagres, eles dizem, se você se identificou com uma ilusão, a ilusão não é que leva 1 segundo para a luz viajar da Lua para a Terra. Não é o que é a ilusão. A ilusão é que você se identificou com um padrão mental. Então você está fortalecendo uma identidade ilusória. Ao identificar, fortalecendo a posição mental de mim, minha posição mental, que é inconsciente. Então é assim que apenas uma diferença de opinião pode degenerar em um grande conflito. Apenas uma pequena diferença de opinião, porque o ego se torna defensivo. Então isso requer atenção de sua parte, para que você saiba quando surge. Então sempre que você se torna defensivo, então sem o ego, a mesma conversa continuaria e não leva 1 minuto. Eu sei que de fato a outra pessoa diz que leva 1 segundo, caso contrário leva 1 minuto. Bem, não, você está errado, leva 1 segundo. Bom, vamos deixar por isso mesmo então, acho que é 1 segundo e você acha que é 1 minuto. E fim da história. Ficar sem defesa ou ego, ok. Você pode continuar onde todo mundo vai e vai pesquisar na internet depois sobre isso. Isso definitivamente resolveria essa situação. Em formas de egoísmo inconsciente, você vai dizer o que diz na Wikipédia. Está errado, está errado. Eles não entendem bem. Apenas para terminar com essa questão, a chave é a sua consciência. Para que isso aprofunde, então, todos esses padrões que você mencionou vão enfraquecer. E já existe uma quantidade considerável de consciência nessa pessoa, o questionador. A consciência, claro, não é a pessoa, mas é mais profundo na pessoa. A coisa é aplicar a consciência ao momento presente quando as coisas surgem. Não de uma maneira abstrata. Sou uma pessoa defensiva. Será que algum dia desse me tornarei uma pessoa que não é negativa? Não consigo me livrar de meus padrões negativos. Sou tão negativa. Bom, não importa. O que importa é aplique a sua consciência nesse momento. E você pode não mudar as coisas em construção mental. Como, por exemplo, ficar pensando como posso mudar a mim mesmo. Eu não quero mais esse tipo de pessoa.
Olhe para isso, nesse momento. É por isso que você aplica presença, como eu às vezes chamo. Faz tempo que não uso essa expressão. A espada da presença, que corta o tempo e você vai aplicar isso. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. É muito fácil confundir um impulso que vem a você com alguma resposta mais profunda que vem da quietude. E assim, em qualquer processo de tomada de decisão, você tem basicamente dois fatores. Bem, a maioria das pessoas tem. Você tem a informação que está disponível para você e, portanto, certifique-se de ter as informações, de todos os fatos de que precisa. Às vezes, antes de tomar uma decisão, você pode ter alguns fatos e, às vezes, esses fatos podem não ser suficientes. Então, você se interioriza e vê que perguntas pode fazer para extrair mais fatos ou informações de quem for capaz de lhe dar essas informações. Estou falando de termos muito gerais, esteja você no negócio ou onde quer que esteja, ou alguma decisão pessoal que você precisa chegar em um nível, os fatos precisam ser examinados. Então, qual é a situação? E às vezes os fatos não são claros o suficiente. Ou você não está ciente o suficiente. Você fica quieto e vê que perguntas pode fazer. Alguém pode fornecer fatos mais detalhados. Mas para fazer a pergunta certa, você já precisa de um momento de silêncio. Você pode não obter uma resposta imediatamente por meio da quietude. O primeiro passo, quando você fica alerta e imóvel, é outra questão. O que é muito importante no processo de tomada de decisão não é chegar a uma decisão, mas fazer a pergunta certa que pode extrair o que você precisa para chegar a uma decisão. E para fazer a pergunta certa, é preciso que haja uma quietude alerta por um momento. E nessa quietude alerta, você meio que escuta interiormente. E aí vem uma pergunta. Quando alguém me liga e diz: ei, recebemos esta ou aquela oferta, alguém quer que você faça isso, alguém quer que você faça aquela entrevista, alguém quer que você faça aquele outro. E muitas vezes eu não digo imediatamente sim ou não. Normalmente eu faço algumas perguntas, além das informações que eles me dão. Bem, e quanto a isso, aquilo e aquele outro? Então eles ligam de novo, então eu sei um pouco mais. E às vezes, com base nas informações factuais, você já sabe se quer fazer ou não. Você sabe mais facilmente que não quer fazer uma determinada coisa. Apenas olhando para os fatos. Mas pode ser que você tenha todos os fatos e ainda não esteja claro qual é a causa certa para a ação. Então você esgotou o momento de fazer mais perguntas, provavelmente, a menos que algo mais venha até você. E geralmente é uma questão de ficar quieto. E essa é a dimensão adicionada ao processo de tomada de decisão. Funciona junto com a observação do conhecimento que você tem na mente, conhecimento conceitual, conhecimento factual. Funciona em conjunto com um conhecimento intuitivo mais profundo. E você une os dois. Não é apenas um intuitivo e você desconsidera completamente os fatos. Portanto, mesmo trazendo
sua ex-namorada, o que é uma coisa relativamente simples. Talvez houvesse um impulso de que, alguma crença de que você deveria obedecer a seus impulsos agora e simplesmente fazer, mas você não fez. Você também tem algum conhecimento em mente sobre que tipo de pessoa ela é. Como era seu relacionamento, como terminou, como ela pode reagir. Esses são fatores que você também considera. É uma coisa sábia a se fazer. Apenas no nível do pensamento, você pensa sobre isso. E então se interioriza e fica quieto. Um impulso para fazer algo não vem necessariamente do nível mais profundo. Pode ser um impulso emocional, pode ser um impulso criado pelo ego, para se ver como muito espiritual, que você se reconecte com ela. E pode vir de muitos diferentes níveis. Além disso, é bom negociar. Às vezes, nesse caso em que não é necessário uma ação imediata, se demorar um pouco, pode ser bom. Espere um dia e veja se no dia seguinte ainda sente o mesmo, ou no outro dia. Porque nesse caso, por exemplo, não é necessário uma ação imediata. Portanto, muitas vezes é útil saber se algo é real. Se vem do nível mais profundo, dê um tempo. Se ainda estiver lá ou na próxima semana, é mais provável que seja verdade e venha do nível mais profundo, do que um impulso que pode se dissolver muito rapidamente. Um impulso me ocorreu há muitos anos, como já contei em várias ocasiões. Quando morava na Inglaterra, no campo, certa manhã, não foi um impulso, mas um forte conhecimento de que, por algum motivo, eu devia me mudar para a costa oeste da América do Norte. Mas eu não sabia o porquê. Mas não peguei imediatamente o telefone, fiz uma reserva e vendi tudo que eu tinha. Eu esperei. E os dias se passaram e aquilo ainda estava lá. Várias semanas se passaram e aquilo ainda estava lá. Aí eu não consegui. Eu sabia que tinha que fazer isso. Não foi um impulso temporário ou uma ideia que me veio à mente. Veio de um nível muito mais profundo. Se eu não tivesse obedecido, provavelmente eu teria adoecido. Ou algo teria dado muito errado, pois não teria ido naquele fluxo mais profundo, onde o universo queria me mover. Portanto, se houver tempo, dê tempo ao tempo. E se algo ainda estiver lá depois de alguns dias ou mesmo de algumas semanas, provavelmente vem do nível mais profundo. Então, em muitos casos, é uma questão de equilibrar o conhecimento dos fatos e ir além do conhecimento factual. E novamente, para repetir, às vezes o conhecimento factual é tudo do que você precisa. E fica imediatamente muito claro, apenas olhando para os fatos, que isso, por exemplo, não é viável. Outras vezes a mente pode criar prematuramente a ideia de que isso não pode ser feito, porque ninguém fez isso antes e pode dar errado. Portanto, não tenha muita certeza de que, quando a mente diz não, você realmente precisa ser muito claro. Se você não está totalmente claro, vá para dentro. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.